sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Bea Aguilar e hoje, gente, é dia de hashtag Bea Responde. E eu sei que eu vou responder algumas dúvidas de vocês, mas eu primeiro gostaria que vocês me respondessem uma dúvida que eu tenho. Geralmente, quando vocês estão assistindo ou ouvindo os meus vídeos, vocês param pra fazer isso ou vocês se dividem com outras atividades? Tipo lavar uma louça, tipo estar no trânsito, ou sei lá, tá tomando banho, tá na academia, qualquer coisa nesse sentido. Eu pergunto isso, gente, porque eu hoje mais ouço vídeo do que assisto vídeo. Eu geralmente tô me maquiando, tô no banho, tô fazendo alguma coisa e eu tô ouvindo algum conteúdo que eu julgo relevante. E eu pergunto isso, gente, porque sim, eu quero entender mais ou menos qual dessa parte comportamental de vocês para eu entender mais ou menos em como que eu posso focar em distribuir os conteúdos aqui do canal, ou até mesmo entender se como a gente tá fazendo hoje já tá funcionando, tá? Bom, antes da gente começar definitivamente com as perguntas do hashtag Bea Responde, eu quero pedir para vocês já se inscreverem aqui no canal se vocês são novos por aqui, deixem o like de vocês e também podem utilizar os comentários para dar os pitacos de vocês sobre as respostas que eu vou dar para as perguntas que vocês enviaram na caixinha que eu abri agora nessa segunda-feira que passou, tá? Algumas eu já até respondi por lá, mas eu quero complementar a resposta aqui, outras eu não respondi por lá e vou responder somente por aqui, tá? Bom, pessoal, eu quero começar com a pergunta do Igor Rian, e é uma pergunta um pouco mais pessoal, tá? E ele mandou o seguinte: Bea, quantas fontes de renda você tem e quais são? Igor, hoje eu tenho pelo menos 3 fontes de renda que são mais fixas, né? O AdSense aqui do YouTube, que hoje mal paga as contas do canal, porque a gente tem a galera que ajuda a gente, desde editor, fazer a arte, quem cuida do nosso Telegram, das nossas redes. Tem os impostos que nós temos que pagar, sim, temos impostos para pagar, porque o papo de bolsa, quer ou não, virou uma empresa. Então, sim, a AdSense é uma das fontes. A segunda fonte de renda acaba sendo os patrocinadores. Aqui no canal nós temos 3 patrocinadores que são fixos, que é Levante Trade Map e também a Clear. Todos estão há pelo menos 3 anos, 2-3 anos aqui no canal, então esses também são valores, né, fontes de renda que são um pouco mais fixos, mas não quero dizer que é para sempre, né, porque todos os contratos podem ter vencimento, podem ter validade, e aí cabe depois a gente negociar tudo isso, né. Mas enfim, tem uma terceira fonte de renda, que acaba sendo os meus próprios dividendos, né? Sejam de fundos imobiliários, sejam de ações. E aí, não que a gente tenha um valor fixo todos os meses, porque isso pode mudar conforme o resultado das empresas, o resultado dos fundos imobiliários, mas nós sabemos que algum pingadinho sempre vai entrar ali na nossa conta. E aí, fora isso, existe sim algumas fontes de renda que são extras, mas que elas são um pouco mais variáveis. Por quê? Para quem me acompanha aqui e lá no Instagram, sabe que às vezes eu faço alguns publis lá no Instagram, né? Então, lá, inclusive, cabe alguns publis que não são só de coisas do mercado, porque eu compartilho um pouco mais da minha vida pessoal, jogando tênis, Maria Isabel, né, minha cachorrinha, viajando e tal. Então, às vezes eu faço alguns publis e isso traz algum extra, mas não é todo mês, tá? E a gente também tenta filtrar bastante para entender o que faz sentido e o que combina comigo e que também pode acabar agregando para audiência. E aí também teriam os cursos, né? O Jornada da Riqueza, a última vez que eu lancei ele já tem mais de 1 ano e meio, se eu não me engano, e sim, a gente precisa regravar ele e colocar no ar de novo, e eu espero poder fazer isso em breve, mas isso também acaba sendo uma outra fonte de renda, mas que não acontece todos os meses, né? Acontece só quando a gente faz algum lançamento ou quando a gente abre carrinho, beleza? Bom, acho que é isso. Will Young. Bea, você faz aportes em dias no mês específicos ou quando lhe brilha os olhos? Eu faço aporte quando entra a grana na conta. Acabei de falar pra vocês, né, das fontes de renda e elas não entram todas no mesmo dia, né? Algumas vão entrar no início do mês, outras na metade do mês, outras no final do mês. Então, conforme vai entrando, eu vou avaliando como tá a minha carteira, vou entendendo onde que eu tenho que fazer os meus aportes, o que caiu mais, o que ficou pra trás, o que eu quero aumentar a posição, e aí eu vou lá e faço os meus aportes, tá? Para quem pensa no longo prazo, muitas vezes 15, 20 anos, acertar na mosca, por exemplo, o dia que mais caiu no mês, é uma diferença muito pequena. Então, dá muito trabalho e a diferença é muito pequena lá no final. Então, eu acabo aportando realmente quando entra a grana e eu tenho tempo para avaliar a carteira e fazer o aporte, tá? O João Lima, ele pergunta, só empresas ON? Olha, gente, óbvios, as empresas ON, elas são as mesmas ações dos controladores, que são as ações ordinárias. Mas aqui tem um ponto muito importante. Tem gente que diz assim, eu não invisto em empresa que tem outro tipo de ação, né? Que ofereça, sei lá, PN ou units, né? E aqui eu acho que às vezes a gente comete um erro ou um engano, porque é meio que achar que as empresas ON, elas não vão dar problemas.
e que se der problemas, você não vai ser onerado. Sim, você pode ser onerado mesmo com ações ordinárias. Veja o que aconteceu, por exemplo, com o IRB. Só oferece ações ordinárias. Nós tivemos todos aqueles escândalos, aquela novela mexicana no início de 2020, e não interessa que as suas ações eram N. Provavelmente você perdeu dinheiro, assim como eu também perdi dinheiro, né? Então, essa questão de investir em empresas só ON, tem que tomar esse cuidado. Eu acho que mais importante do que o tipo de ação que oferece é você avaliar a empresa como um todo, avaliar a gestão, quem tá na frente, como eles tocam a empresa, e você tem que ter confiança, então, na empresa que você investiu, para tentar diminuir um pouco os riscos de realmente ter algum problema no futuro, porque pode ter problema, e seja ON, seja PN, você pode acabar tendo problema da mesma maneira, tá? Salvo em casos, por exemplo, de um controlador vender uma parte da empresa, e aí se você tem o tag along, né, que as ONs oferecem 100% de tag along, você pode acabar vendendo a sua participação pelo mesmo preço que o controlador tá vendendo. Mas fora isso, tem vários outros problemas que podem acontecer e que você pode se dar mal, independente se tiver ON ou PN, tá? Bom, tem a pergunta do Wallace Weberlin, e ele questiona o seguinte: 50% de ganho em BBAS, hora de realizar o lucro? Wallace, eu acho que depende, só se você for mais o estilo especulador no mercado, porque 50% é basicamente que o Banco do Brasil subiu nesse último ano, subiu um pouco mais do que isso até, e um ano é curto prazo, então provavelmente você está buscando ganhos de curto prazo. Para o meu perfil de investidor, e eu até acho que para a maioria das pessoas que me acompanham aqui no canal, que são investidores de longo prazo, geralmente nós buscamos ganhos muito maiores. Eu comecei a investir, por exemplo, em Banco do Brasil, lá na época da Dilma, quando ela estava R$13. É óbvio que eu fiz mais aportes no caminho, o preço médio está muito maior do que isso, mas eu não vendi no meio do caminho, mesmo depois que ela dobrou, triplicou de valor. Não porque eu não acho que você ter tudo isso é interessante, mas porque ela também acabou virando uma fonte de renda, né? Eu falei para você sobre os dividendos que a gente recebe, então, eventualmente, o Banco do Brasil pagando 6, 7% ao ano em dividendos, tá entregando bons resultados, a gente tem aí uma ideia que possa chegar a 10, 11% esse dividend yield, então se eu vender, por exemplo, as ações agora, mesmo que eu tenha um ganho ali de capital, eu não vou ter mais essa geração de renda que em determinado ponto da vida eu acho que vai ser importante, tá? Então depende muito do seu perfil de investidor. Se você for especulador e busca ganhos de curto prazo, pode fazer sentido. Pro meu perfil, e eu acho que pra maioria que me acompanha aqui no canal, também não faz sentido, tá? Bom, tem a pergunta da Juliana Z Rocha. Bea, o Brasil corre risco de passar por uma crise econômica tipo a Argentina? Tem, né, gente? Eu acho que sempre tem, mas não é tão fácil assim como muitos pregam, tá? Eu acho que existem algumas diferenças até estruturais entre os países. A começar, por exemplo, pela dívida, né? Nós temos uma dívida em dólar que representa hoje, por exemplo, 5% da nossa dívida, 4, 5%. Quando a gente fala da Argentina, esse número já foi maior do que 55%, agora, se eu não me engano, está em 46%. Então, a Argentina, ela é muito mais dependente, por exemplo, das variações cambiais do que a gente aqui. É óbvio que o câmbio ele vai impactar na nossa vida como um todo, desde do preço das coisas, né, de alimentos e tal, que tudo isso reflete lá no índice de inflação no final das contas, mas quando a gente fala dessa estrutura de dívida, de ser dependente de dólar, de, sei lá, possibilidade de dar um calote no FMI, alguma coisa assim, eu acho que existe essa diferença, tá? Mas não quer dizer que a gente não possa passar por uma crise econômica, basta nós termos aí algumas políticas que são muito mais populistas e que ignorem um pouco o lado econômico, que a gente pode realmente ver isso acontecer. E não somente isso, né? Também tem a própria questão das reformas, mas aí também tem outro ponto que nós entendemos que reformas, por exemplo, administrativas e tributárias, que são extremamente importantes, até hoje elas não andaram, né? E eu acho que tem, inclusive, essa diferença, né? Quando a gente olha os dois países. Aqui, a gente acha que o presidente vai pintar e bordar sozinho, e não é bem assim. Quando a gente fala, por exemplo, da Câmara, enfim, do Senado, da Câmara dos Deputados, nós sabemos que várias medidas precisam passar por todas as casas. Então não é bem assim para a gente simplesmente fazer o que quiser
Tanto que as reformas que poderiam e deveriam passar, inclusive para a gente afastar cada vez mais a possibilidade de flertar com uma crise igual a Argentina, elas ainda não passaram. Mas ao mesmo tempo, quando a gente falar de algumas propostas que talvez sejam um pouco mais populistas, depende muito também se isso vai passar ou não. Então, assim, tem essas diferenças. Tem a possibilidade, mas por conta de todas essas diferenças que eu trouxe pra vocês, eu não acredito que seja algo tão fácil assim, que, poxa, piscou, a gente vira uma Argentina. Eu sei que alguns vão dizer assim, Bea, mas se, por exemplo, Lula, né, que ele tem um viés um pouco mais diferente, se ele assumir, será que a gente não vai? Porque, em tese, ele apoia esses governos, É isso que eu falei pra vocês, gente, depende. Será que ele vai conseguir aprovar tudo que ele quer nas casas? Que algumas propostas, algumas precisam, outras às vezes vai acabar sendo no canetaço, né? Mas assim, será que ele vai conseguir aprovar tudo que ele quer? Existem algumas coisas que a gente não pode fazer de jeito nenhum, que é, por exemplo, o congelamento de preços, né? Então, acho que não dá pra flertar com esse tipo de coisa, porque nós vimos que nos hermanos ali deu errado, historicamente sempre deu errado, então esse tipo de política é algo que a gente não precisa adotar. Então é mais observar essas questões e observar se quem vai estar no comando vai estar de olho em tudo isso pra gente entender o quão próximo nós estaremos de virar ou não uma Argentina. Eu acho que, e eu acho e torço que isso não aconteça, mas eu acho que também nós deveríamos priorizar aí passar algumas reformas que são muito importantes para o nosso país, tá? Bom, tem uma pergunta do Johan Santos, John. Enfim, ele escreveu o seguinte: como devemos lidar com nossas ações em ano de eleição? Johan, eu acho que da mesma maneira que você lidou com as suas ações em todos os outros anos. Quando a gente escolhe uma ação, quando a gente escolhe uma empresa, né, que está falando de ação, então vamos deduzir que nós estamos falando de empresas. Quando a gente escolhe uma empresa, nós não escolhemos pelo presidente que está à frente do nosso país, nós escolhemos pelo que a empresa é. Muitas vezes pelos controladores da empresa, né? Seja do presidente, então, da empresa, mas também por toda a parte fundamentalista, né? Olhar os números, olhar a parte de gestão, olhar o modelo de negócio, olhar o setor. Então, é isso que você deveria estar reavaliando nesse ano eleitoral e em qualquer outro ano, para você entender se essa empresa faz sentido ou não continuar na sua carteira. Eu acho que o que muda mais em ano eleitoral é muito isso aqui, ó. É muito mais a nossa cabeça do que qualquer outra coisa. Eu acho que a gente tem que estar só muito mais preparado para talvez ter um ano um pouco mais volátil, para ver nossas ações talvez subirem e caírem rapidamente, e a gente tem que se manter ali firme e resiliente para continuar com a nossa estratégia. Eu, por exemplo, faço aportes mensais, então vamos supor que, sei lá, vai chegar a final do ano e ao invés de ter aquele rally de alta que a gente está acostumado a ver em dezembro, a gente veja uma queda muito grande. Eu sei que aquele mês eu vou continuar fazendo aportes e eu vou poder capturar esse momento. Não, o mercado teve um rally de alta. Tudo bem, a gente vai continuar aproveitando para aumentar as nossas posições naquilo que a nossa carteira mais está pedindo ali dentro do rebalanceamento, pensando no longo prazo. Então, o que muda é muito mais a nossa cabeça do que a estratégia em si, tá? Tem uma outra pergunta que é do José Júnior 19, e ele escreve o seguinte: o que te faz ter Via 3? José, a Via 3, eu tenho ela na carteira desde lá de meados, agora eu não sei exato o ano, mas 2014, 2015 eu acho que ainda é mais provável, tá? Eu tenho ela desde lá, quando ela era VVAR11, quando eram units, né? Depois teve a conversão, a gente recebeu as ordinárias e tal. E enfim, eu tenho ela desde lá porque há anos ela já estava com problemas, né? Então tinha o grupo Pão de Açúcar, que era um dos sócios, né? E aí, no final das contas, ele não queria mais estar lá. Na época, inclusive, estava se falando muito que, olha, acho que agora finalmente eles vão conseguir tirar o GPA, né? Tirar o Grupo Pão de Açúcar e vão conseguir tomar o rumo que eles estavam querendo tomar. Porque até então o Grupo Pão de Açúcar, né, não tinha, né? Não tem essa especialidade em vender eletrodomésticos e tal, e trabalhar com os produtos que até então Casas Bahia, Ponto Frio e tal trabalham. E aí, isso aconteceu, só que isso demorou, né? Não aconteceu ali quando a gente achou que ia acontecer, isso foi acontecer só ali em 2019, né? Em 2018 começou a ventilar de uma maneira muito mais incisiva, que isso finalmente poderia sim acontecer. Em 2019, então, isso aconteceu, e aí a empresa começou a fazer o seu turnaround. E aí, no início de 2021, eu lembro que eu participei do Investor Day da Via, e eles trouxeram, né, que olha, acho que
concluímos aí o nosso turnaround, só que na sequência veio tudo que aconteceu, né? Os efeitos de pandemia, inflação um pouco mais alta e tal, e isso acabou impactando o varejo como um todo, né? Não foi só a Via, foi Magalu, Lojas Americanas, até mesmo o Mercado Livre. Então, assim, várias empresas foram afetadas. E aí parece que eles estão nesse eterno turnaround, mas eu acho que em algum momento, por exemplo, o mercado, eu acho que ele já tá começando a dar alguns sinais, mas eu acho que esses sinais são muito mais de curto prazo, e eu realmente não sei dizer o que vai acontecer no ano que vem, né, se a gente vai continuar dessa maneira, mas alguns sinais agora para o segundo semestre já começam a puxar um pouco essas ações um pouco mais para cima, porque mostram um macro um pouco mais favorável para o setor. O setor como um todo já costuma ir melhor no segundo semestre de 2022, não no segundo semestre de qualquer ano, porque no segundo semestre, quando nós temos as duas principais datas do varejo, que é a Black Friday e que é o Natal. E a gente vai unir esse ano, então, Black Friday, Natal e também os benefícios, né? Os auxílios que passaram de 400 para 600 reais. Então, nós teremos uma parte da população aí com mais grana na mão e isso tende a impulsionar um pouco mais o varejo. Então, eu acho que o mercado está muito de olho nisso e eu acho que as empresas de varejo como um todo, não só Via, mas Magalu também, elas vão conseguir ter um respiro, pelo menos nesse curto prazo. Aí, ano que vem, a gente tem que observar de perto para saber como que vai se desenhar esse cenário macro, se alguma coisa vai mudar. Mas aí a gente volta a conversar sobre isso aqui, tá? Mas é importante falar, tá? Quando a gente fala desse tipo de empresa, tipo Via, IRB e tal, nenhuma dessas empresas vão ter mais do que 3% dentro da minha carteira de ações, tá? Eu sempre assumo riscos muito pequenos dessas empresas que são mais cíclicas ou que são um pouco mais arriscadas. Tem uma outra pergunta que é da Vale Suzana, e ela perguntou o seguinte: Bê, o que você gosta em renda fixa ou é 100% renda variável? Bom, gente, eu queria dizer que eu não posso mais dizer que eu sou 100% renda variável, porque o cashback do meu cartão de crédito, ele investe diretamente em fundos ali de renda fixa. Então agora eu tenho um pequeno percentual em renda fixa, e aqui eu não tô falando de reserva de emergência, tá, gente? Reserva de emergência tá a parte da carteira de investimentos, tá? Que também tem que estar em renda fixa. Mas enfim, falando da carteira de investimentos, então agora eu tenho um percentual ali em renda fixa, mas eu confesso que eu não escolhi, eu só tô deixando o cashback entrar lá onde eles acham que tem que colocar. Mas olhando para longo prazo, eu acho que para quem sempre está preocupado, por exemplo, não perder o poder de compra, eu acho que títulos do Tesouro são importantes, títulos atrelados à inflação são muito importantes, tá? Então, muito provavelmente, se eu tivesse uma carteira aí com um percentual maior em renda fixa, eu provavelmente teria títulos atrelados a isso, mas mais importante do que isso, eu gosto de liquidez. Uma coisa que eu não faço, tá, gente? E isso eu nunca fiz. Foi pegar títulos de renda fixa muito longos. Tipo, eu vi que tem títulos pagando muito bem, mas que são de 7, 8 anos, entendeu? Pra mim isso é muito, porque em 4 anos o Brasil às vezes vira de ponta cabeça, entendeu? Então eu prefiro estar um pouco mais líquida caso eu queira aproveitar algumas oportunidades, né, que podem aparecer no caminho. Então, por exemplo, 1 ano, 2 anos, até vai lá. Mais do que isso, eu já começo a ficar um pouco aflita. Eu tenho receio de ficar com aquele dinheiro preso e não ter liquidez em algum momento que eu possa precisar ou queira aproveitar uma oportunidade, tá? E bom, gente, era isso. Eu achei que tinham mais perguntas, mas eu acabei selecionando essas. Eu sei que o vídeo até ficou um pouquinho mais longo, mas é isso, era realmente mais um bate-papo. Eu ainda, apesar de eu ter feito a pergunta no início do vídeo, eu ainda acho que a maioria de vocês acabam mais me ouvindo do que me assistindo. Então, às vezes vocês só me colocam aí pra tocar enquanto vocês estão fazendo outras coisas e eu espero que eu consiga agregar dessa maneira, inclusive com esse vídeo de hoje, né? Com esse hashtag BRresponde, que eu acho que a dúvida de um, às vezes pode ser a dúvida de muitos, beleza? Bom, pessoal, é isso então, né? Se vocês chegaram até o final do vídeo e não deixaram o like de vocês, parem aí de lavar a louça, a academia que vocês estão fazendo agora, ou a hora que você parar aí, que você estacionar o carro, não esquece de deixar o seu like, seu comentário, é sempre muito importante pra gente escalar cada vez mais o conteúdo daqui. Eu me despeço por hoje, mas vejo vocês então no próximo vídeo.